Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação, e hoje nós precisamos continuar discutindo aí os documentos norteadores acerca do programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, com o intuito de nós aí mitigarmos algumas dúvidas acerca da composição da prova, daquilo que a área especialmente da linguagem vai trabalhar. E para isso nós vamos dar continuidade aí nessa saga para que você conheça melhor aquilo que vai ser cobrado de você. Tá bom, príncipe? Tá bom, princesa? Então, o que eu considero muito importante, nós percebermos aí que trabalharemos de uma forma muito evidente com o nosso programa de avaliação seriado, com as competências e com as habilidades aí de língua portuguesa, tá bom? Veja bem aí, ó. As competências gerais da área da linguagem são as seguintes. Quando a gente fala que a competência geral da área da linguagem são as seguintes, é preciso que nós retomemos aquela ideia, né? Você é uma pessoa que nasceu já competente, porque você é biologicamente um Homo sapiens sapiens, né? E você precisa só desenvolver a habilidade, né? É preciso que você aí desenvolva um treinamento, tá? De algumas competências para que você consiga ser aprovada e aprovado aí no exame. Então veja, as competências são as seguintes. Inclui-se nas três etapas, tanto em língua estrangeira como em língua materna, habilidades imprescindíveis, veja, a leitura crítica no século XXI, tais como a identificação de fatos e opiniões. O que é um fato? O que é uma opinião? Um fato é um fato. Nossa, professor, parabéns. Então, um fato, na verdade, nada mais é do que aquilo que a nossa interpretação não pode mudar, né? É o que é. A nossa opinião é quando você tem um fato e sobre ele você acrescenta aquilo que você pensa. Isso é uma opinião, tá? E as opiniões elas podem acontecer tanto nos textos dissertativos, argumentativos, tanto quanto você pode ter também numa carta. Ora com maior grau de expressividade do eu, ora com menor grau de expressividade do eu, se a gente for pensar aí nas nossas tipologias e nos nossos gêneros textuais. Então veja que a diferença entre fato e opinião é muito importante. Leitura, interpretação e análise de textos oriundos de fontes diversificadas e identificação dos recursos linguísticos para expressar pontos de vista em textos de diferentes gêneros. Então foi o que eu acabei de falar para você, né? Nós temos aí algumas questões muito importantes. Então você precisa saber diferenciar fatos e opiniões, é muito importante. Leitura, interpretação e análise de textos que são oriundos de fontes diversificadas, então você tem de necessariamente checar as suas fontes. Além disso, esses recursos diversificados de manifestações linguísticas são utilizados para também expressar pontos de vista, veja bem. E aí você necessariamente precisaria saber o que é um ponto de vista, né? Ponto de vista é aquilo que cada um tem, né? Cada um tem um determinado ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, né? Então se torna muito importante que nós saibamos aqui identificar diferentes gêneros e tipos textuais e também qual é a posição ali de determinada pessoa que o escreveu sobre aquele determinado assunto ali. Implementa-se também a inserção de discussões relativas à interface entre aspectos biológicos e culturais sociais da linguagem humana. Muito importante nós percebermos que essa interface entre os aspectos biológicos e culturais podem, em alguns momentos, gerar uma controvérsia na cabeça de algumas pessoas, né? Porque nós sabemos que nós temos na biologia o sexo de macho e de fêmea, né? XY e XX, e nós sabemos que na linguagem a gente se utiliza de dois gêneros, masculino e feminino, e socialmente convém, né, que o masculino e a pessoa que nasce macho convirjam ali e o macho seja masculino e que a fêmea convirja ali seja feminina. No entanto, na sociedade, quando a gente vai observar a interface social, sobretudo, né, nós já percebemos que há machos que se identificam com o gênero feminino e há fêmeas que se identificam com o gênero masculino. Então, essa interface aí entre aspectos biológicos, culturais e sociais é muito importante, né? Há algumas outras manifestações linguísticas bem menores, na minha percepção, que partem muito mais de uma idealização ideológica de pequenos nichos ali linguísticos e também não linguísticos, né, no que diz respeito aí às manifestações linguísticas e sociais. É importante sempre observarmos, né, os preceitos linguísticos para nós determinarmos o que é uma comunidade linguística, né?
uma pessoa que nasceu com aquela linguagem como uma língua materna oficial, né? Uma comunidade linguística de que se utilize dessas expressões, uma regularidade, uma recursividade, uma lógica, uma sistematicidade linguística, né? Então, na hora que nós vamos fazer essa interface entre os aspectos biológicos, culturais e sociais, é preciso que nós tenhamos muita parcimônia e, sobretudo, nos amparemos muito, essencialmente, em terminologias que sejam linguísticas, para que nós consigamos fazer um bom método de análise aí, para que nós não fujamos às realidades, né? É preciso aceitar todas as pessoas da forma como elas são, mas é preciso também se ater à realidade, né? Não dá para a gente ficar fazendo suposições aqui extremamente ideológicas, porque não funciona. Então, quando a gente fala sobre essa interface entre os aspectos biológicos, culturais e sociais, você vai ter de identificar não só uma estrutura de língua, mas como que ela se comporta, né? Nos diversificados meios sociais, beleza? Muito importante essa discussão aqui, tá, gente? A introdução dessa temática tem respaldo em ampla literatura científica e busca contribuir com a desmistificação de certos preconceitos da sociedade sobre saberes linguísticos inatos. Veja que expressão bonita, saberes linguísticos inatos. O que são saberes linguísticos inatos? Quando a gente pensa nos saberes linguísticos inatos, nós pensamos naquilo sobre que já falamos. Você nasce competente para falar uma determinada língua. Você vai ser exposto a uma comunidade e aí quando você for exposto a essa determinada comunidade, a senhorita e o senhor devem aí, cada um de vocês, falar essa língua, né? Falar primeiro, porque falar constitui a essência mais básica de linguagem. A escrita ela é posterior, né? Primeiro a linguagem. Então, o que nós observamos aí? Que há alguns saberes linguísticos inatos. Então, a pessoa que vai falar, por exemplo, parmeira, em vez de falar, uma palmeira, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, Gonçalves Dias. A pessoa pode falar parmeira, né? Por que ela não pode falar parmeira? Porque esse é um conhecimento linguístico inato, né? Um rotacismo. Sabemos que o L, que o R, esse tipo de R aqui, são produzidos praticamente aqui na mesma região, né? Então, você tem aí um rotacismo. Então, parmeira. Então, veja que esse é um saber linguístico inato. Não podemos desvalorizá-lo. É preciso que nós façamos a desmistificação sobre esses preconceitos aí, né? Principalmente com as comunidades que são existentes. Sabe? Bom, adquiridos em desenvolvimento, semelhanças e diferenças. Eu gosto muito desse termo aqui, semelhanças e diferenças, quando nós observamos, porque quando a gente fala semelhanças e diferenças, significa que nós vamos compreender sua totalidade, tá? Porque você compreender o que é igual, você compreender o que é diferente, proporciona a você um conhecimento amplo, um conhecimento holístico acerca daquilo que é estudado. Então, quando a gente vê a semelhança e a dissemelhança entre língua falada e o processo de leitura e de escrita, é o que nós falamos, né? Conhecimentos linguísticos inatos. Falar é um conhecimento linguístico inato. Escrever já é um conhecimento que nós precisamos adquirir ao longo aí da nossa formação enquanto alfabetizados e enquanto letrados, né? Alfabetizados sobretudo. Pretende ainda estimular o conhecimento sobre línguas de população minoritárias e a discussão sobre a variação linguística. Lembrando sempre que línguas de populações minoritárias não é aquele grupinho que você vê lá na internet ou no Twitter ou no Instagram discutindo fatos irreais sobre a língua e sobre a linguagem, né? Estamos falando aqui de línguas de populações minoritárias, as populações que sofreram um extermínio, as populações que talvez tenham um avô e uma avó que falam uma língua e tem um filho que fala uma língua e tem um neto que fala uma língua, talvez possa até ter um bisneto que fale essa mesma língua, essa mesma linguagem, né? Então, quando falamos de línguas de populações minoritárias, estamos pensando nessas comunidades essencialmente, tá bom? Que fique muito evidente isso. E a discussão sobre a variação linguística, eu gosto muito da variação linguística, eu acredito que a variação linguística ela é muito importante para nós linguistas, mas eu acredito também que a variação linguística ela requer métodos de análise, como todo método que é muito bem fundamentado. Nós sabemos que a variação linguística é uma forma que a gente tem de mudar os conceitos ou de mudar a expressão de determinados conceitos, e nós sabemos que a variação linguística ela já é muito bem consolidada, mas que também não podemos ter uma cognição irreal. É preciso, não é verdade, que a nossa variação linguística seja amparada em fundamentos e, sobretudo, sobre os fatos e não sobre as suas opiniões.
Porque muitas vezes os nossos fatos não correspondem às nossas opiniões e isso deixa a gente triste, mas nós temos que aceitar a ciência porque a ciência ela está aqui para ser a ciência, né? A ciência não está aqui para agradar nem a mim nem agradar a você. Então, quando a gente pensa nessas relações de variação linguística, vamos adiante. Sabemos que uma vez que já começamos a trabalhar com as competências, vamos agora exemplificá-las aqui, tá bom? Olha só. No que se refere à leitura do texto literário, em uma gradação que vai da compreensão dos aspectos discursivos, ou seja, você precisa considerar quais são as identificações ideológicas que tem por meio daquele discurso, por que ele usou uma palavra e não usou outra palavra, por exemplo, isso é muito importante. Por que ele usou tal palavra e não tal palavra? Será que ele quer dar esse sentido e esconder aquele? É preciso discutirmos isso. Também, né, análise discursiva já é uma disciplina muito bem consolidada. Fairclough é o grande iniciador, o precursor dessa área aí, tá? Quando nós pensamos aí a composição formal e a comparação entre diferentes obras, nós temos uma perspectiva muito boa. O que é a sua composição formal? Ah, é um soneto? Ah, isso aqui é um texto, então, narrativo. Não. Então, isso aqui é um texto dissertativo. Bom, quando nós pensamos nesse contexto de composição, nós pensamos na estruturação de alguma coisa. Quando nós pensamos na comparação entre diferentes obras, significa que nós vamos o quê? Observar sua composição formal, mas nós também vamos compará-las e descobrir o que tem de diferente entre a composição formal de um texto e a composição formal de outro texto, né? O que também requer das nossas pessoas, dos nossos alunos, das nossas alunas e, sobretudo, das nossas professoras, as professoras sempre tão maravilhosas e os professores também, é que nós também nos amparemos em fundamentações linguísticas, né? Nós podemos ter Antônio Cândido, nós podemos trazer também o próprio Labov para poder falar sobre essa variação linguística e dentro dos textos literários há corpos para que a gente possa fazer algumas fundamentações, tá? Bom, além disso, a gente pode também ter uma percepção de que juntou-se a esses aspectos variação linguística dentro do texto literário, a historiografia, a análise da relação dinâmica que a literatura estabelece com a sociedade. Então, não podemos pensar no texto literário como uma coisa estática, não podemos pensar na nossa linguagem como uma coisa estática. A língua e a linguagem estão em constante mudança em razão da sua necessidade social, assim como também está a literatura. Então, ao a gente trabalhar aqui esses aspectos da historiografia e a relação entre literatura e sociedade, parece muito Antônio Cândido, né? Literatura e Sociedade, um livro do teórico. Por mais que existam outros teóricos super importantes também aí, a nossa formação de teóricos literários. Bom, seja nos seus métodos, veja, de produção, de circulação, de recepção, muito associado aí também ao que vai falar sobre o próprio William Labov, né? Roman Jakobson, sobre as funções da linguagem, né? Ora você dá mais ênfase à produção, ora você dá mais ênfase à circulação, ora você dá mais ênfase à recepção, né? Então você veja que tem todos conceitos linguísticos que são amparados em teorias linguísticas sérias, que fazem trabalhos sérios e apresentam para a gente resultados sérios que, bom, muitas das vezes não correspondem àquilo que nós gostamos que seja, mas a ciência, como eu já disse e vou reiterar várias vezes, ela é o que ela é, tá bom? Veja bem que na hora que a gente fala então sobre a produção, a circulação e a recepção, seja nos aspectos ligados às identidades, ao meio ambiente e à materialidade das subjetividades. O que significa materialidade das subjetividades, professor? Materialidade daquilo que você acredita que deveria ser uma sociedade. Nós já sabemos que lá em Poética de Aristóteles, há o conceito da mimesis, né? Será que a literatura limita a realidade? Não, ela não imita a realidade, mas ela tem como base a configuração da sociedade e aí para você expressar um determinado problema, seja um problema de ordem de identidade, seja um problema de ordem filosófica, seja um problema de ordem econômica, seja um problema de ordem social, você pode fazer por meio da literatura, não necessariamente aquilo que está ali é verdade, os personagens podem não ser verdadeiramente aqueles, as situações e as cenas não são, mas a constituição da filosofia em boa parte pode ser. Então, quando nós falamos sobre a identidade, sobre o meio ambiente e a materialidade das subjetividades, estamos dizendo que cada pessoa tem o seu espectro, cada pessoa tem seu ponto de vista subjetivo, cada ambiente tem o seu ambiente subjetivo. Se formos compararmos o meio ambiente, pegarmos lá na biologia as competências e habilidades, veremos que a composição formal e a comparação entre diferentes biomas também é uma habilidade e a gente vê que tudo isso pode ser representado onde? Dentro da nossa literatura. Por isso que a literatura ela tem um aspecto muito importante, né?
Olha só que interessante para você perceber como que nós vamos aí conhecer um pouco melhor a nossa cultura. Ampliou-se ainda o escopo das literaturas a serem abordadas para além da literatura brasileira, considerando-se para a avaliação das habilidades as literaturas latino-americanas, o que é muito bueno, hermanos. Quero fazer uma pausa aqui e dizer que fui muito boca ruim, né, contra nós outros hermanos agora Fluminense. Então você veja que las literaturas latino-americanas, chicos, são muito buenas, principalmente a literatura, né, de 2019, de quando o Flamengo Gabriel Barbosa ali deu e uma na nosso querido River Plate. Então você veja que conhecer as literaturas latino-americanas são boas, né? Precisamos ver o Boca Júnior, precisamos ver os nossos compatriotas e os nossos comparsas aí. Bom, brincadeiras à parte, porque é importante nós conhecermos as literaturas latino-americanas e fazermos uma incorporação dos conceitos e dos preceitos da sociedade. Porque nós fomos colonizados de igual forma, né? Nós sabemos que o nosso processo de colonização foi similar, praticamente o mesmo. Então, as veias abertas da América Latina, né? Precisamos saná-las, né? Vamos costurar essas veias aí para que a gente possa se desenvolver mais. Então, no momento que nós trazemos essas literaturas latino-americanas, estamos trazendo comportamento, como eu digo para os meus amigos, né? Nós outros primitos. Então, muito importante aí esse conhecimento sobre a literatura latino-americana. O que nós temos também? Outras coisas importantes, como a literatura indígena, africana, europeia e, por último, já conhecemos bastante a literatura europeia, né? Nós fazemos sempre, dentro da historiografia da literatura, o comportamento das escolas ou templos escolares, né? O estilo de época, que são estilos de época colonial e estilos de épocas que são nacionais, né? Os nacionais, alguns teóricos consideram, né? Principalmente ali o marco do romantismo brasileiro, né? E importante quando nós pensamos nessa relação entre a literatura indígena e a literatura africana, né? Porque, bom, a literatura europeia nós já conhecemos um pouco dentro do aspecto de educação de um modo geral. O que precisamos fazer ainda mais? Olha só, agora eu quero que você preste atenção nas competências gerais da área da linguagem, porque isso vai ajudar você a perceber como que pode haver uma cobrança com relação ao próprio sistema e com relação àquilo que tem lá. Compreender como os elementos composicionais das artes visuais, cênicas e da música significam os princípios fundacionais e seculares dos contextos socioculturais e do comportamento humano por meio dos processos de criação e pelas expressões artísticas. Não é nosso aqui, porque não tem muito linguagens assim no sentido de língua portuguesa. Analisar de que maneira os elementos composicionais das artes visuais, cênicas e da música contribuem com as transformações nos contextos sociais e culturais e no comportamento humano por intermédio dos processos de criação e das expressões artísticas para o PAS 2. Também não faz uma grande relação com a língua portuguesa e também nem é do seu subprograma, né? Do subprograma 2. Mas é importante que nós façamos esse conhecimento, tendo em vista que estava lá, né? O PAS 1, 2 e 3 no documento norteador do PAS 1. O que precisamos ver aqui? Ó? Avaliar a relevância das artes visuais, cênicas e das músicas na criação dos contextos socioculturais e na geração do comportamento humano por intermédio dos processos de criação e das expressões artísticas. E o que mais nos interessa, então, é a primeira competência, que é compreender esses elementos. Veja, as competências ainda se manifestam com relação agora que ficou bom. Olha só. Ler, interpretar textos em língua estrangeira, inglês, espanhol e francês. Olha só, localizar e recuperar informações, elementos coesivos, basicamente. Analisar e integrar passagens de texto para formar compreensão e significado transmitido no texto ou em parte do texto, ou seja, sintetizar, tá? Compreender, analisar, veja os verbos. Eu quero que você observe os verbos. Todos esses verbos são operações cognitivas, tá? A língua portuguesa, como língua materna, a maior parte de nós já faz, fruto de uma dotação... Olha, preste atenção agora, ó. Fruto de uma dotação genética típica da espécie. Não é só dos homos, né? Tem que ser homo sapiens, né? Precisa que seja da espécie. Veja bem, está delimitado, né? Geradora de significação, porque a gente precisa atribuir significado, interpretar aquilo que decompomos por meio das nossas percepções, os olhos, o ouvido, o olfato, a boca, o tato, né? Integradora da organização do mundo e da expressão do pensamento, da própria identidade, reconhecendo as variantes linguísticas em diferentes situações de comunicação. Reconhecendo as variantes linguísticas, porque o William Labov determina lá, né? Variante, variedade, variação e variável, beleza? Variedade é um conjunto, né, de variantes que nós podemos ter, um conjunto de
comunidades linguísticas, né? Agora, é preciso que a gente saiba qual que é a variável, né? A variável é o gênero, né? A variante qual que é? É o ele, o ela. Então você precisa saber esses conceitos, porque isso vai cair, cara. Porque isso é uma competência, você é competente para fazer isso. Ler, interpretar, localizar, recuperar e refletir. Olha o verbo. Cara, uma quantidade aqui de 5. De forma crítica sobre informações em textos de diferentes gêneros, por meio de recursos verbais e não verbais, analisando e relacionando o texto para formar uma compreensão do significado transmitido no texto ou em partes dele. Então você observa que o negócio aqui ele não é fácil, meu patrão e minha patroa. Você já veja que nós temos ler, interpretar, localizar, recuperar, refletir, sintetizar, que são habilidades, são competências, peço perdão, de que você já nasce com elas, né? As quais você já nasce com elas. Então é importante que a gente saiba que para você melhorar é preciso que você treine, né? Aqui na Help Educação nós falamos, eu essencialmente falo muito, que eu não vendo conhecimento. Conhecimento ele é social, né? Tanto que nós vamos dar todo o conteúdo do Pais Zoom aqui, redação, literatura e gramática, tranquilamente. Todas as aulas vocês terão. Agora, o que nós vendemos é o treinamento. Por quê? Porque competente você já é. Você precisa se tornar habilidosa e habilidoso, né? E é por meio do conhecimento de competências e habilidades do Pais 1 porque você vai alcançar. Então, identificar, analisar, olha aí, identificar, analisar, interpretar, aplicar e refletir de forma crítica sobre os elementos que conferem expressividade e estilos a textos. De que tempo esse texto literário é, né? Relacionando-os com seu contexto, olha aí a relação história e geografia, mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e de recepção. Cara, sabe o que ele está falando aqui para você? Basicamente, você tem que saber identificar um texto, saber qual era o contexto em que aquele texto foi produzido, a quem se dirigia, quem o produzia, qual era o meio de passagem desse texto, quais eram os recursos utilizados, qual era a estrutura desse texto. Então, você observa que você já nasce competente para isso. Já está tudo aqui, ó. Nem gosto da palavra mindset, porque isso aqui é coisa muito norte-americana, né? Eu sou brasileiro. Então a gente pensa aqui que é tudo aqui, ó. Coisa da cachola, tá? Você já nasce competente para isso. Veja que você também já nasce competente para outras coisas, como identificar, analisar, interpretar, aplicar e refletir de forma crítica sobre opiniões, temas, assuntos. Olha, e recursos linguísticos empregados para a organização, para a progressão estrutural e temática em textos de diferentes gêneros e de diferentes fontes, distinguindo fatos de opiniões e avaliando a credibilidade de mensagens em textos de diferentes fontes. Praticamente aqui, se no primeiro caso nós temos uma relação de mais uma análise de texto, aqui a gente já tem, na minha percepção, um pouco mais de produção textual, no sentido de lá em cima observando expressividade e estilos de textos, nesse sentido mais relacionado à literatura, e mais aqui embaixo relacionado um pouco, na minha percepção humilde, aqui à redação, né? Veja a competência 9. Compreender, usar, analisar e refletir de forma crítica sobre os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade. Olha isso. Compreender, usar, analisar e refletir de forma crítica sobre os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressões, comunicação e informações em contextos interdisciplinares. Então veja, praticamente uma competência que já diz respeito a você ser capaz de compreender, de usar, de analisar e de refletir os sistemas simbólicos das diferentes linguagens, tá? Então, isso aqui é um sistema simbólico, isso aqui é um sistema simbólico, essa roupa é um sistema simbólico, essa presença é um sistema simbólico, e eles transmitem conceitos e significados interdisciplinares, tá? Domínios que não estão só no âmbito da linguagem ou da língua de modo comum, tá? Então, o que nós podemos observar aí? Que essa competência nova é importante, tá? Principalmente no que diz respeito à forma como nós utilizamos a nossa língua em outras disciplinas, tá? Características aí totalmente interdisciplinares. O que nós vamos observar aqui ainda é que podemos compreender, usar, analisar e refletir de forma crítica sobre recursos expressivos da linguagem e estratégias argumentativas, opiniões e pontos de vista manifestos, levando em considerações as condições de produção e recepção em contextos interdisciplinares, tá?
Aí veja, ali a gente viu sistemas simbólicos, agora estamos vendo os recursos expressivos, é uma coisa, né? O símbolo que está lá é uma coisa. Você adota esse símbolo aqui, por exemplo? Eu adoto esse símbolo aqui porque eu sou brasileiro. Então veja, tem gente que não, que identifica esse sistema aqui linguístico, que é um sistema de símbolo, por exemplo, a bandeira do Brasil, porque nós damos um significado a essas cores dispostas nessas formas geométricas. Agora, se você usa como recurso expressivo para se expressar, já é outra coisa. Então, a competência 9 e a competência 10, se você for observar um pouquinho, elas têm uma diferença, né? Principalmente aí no que diz respeito aos sistemas simbólicos e aos recursos expressivos, que são bastante importantes para a gente. Bom, é importante que nós saibamos, então, que você já nasceu competente para fazer determinadas coisas e que, para que você desenvolva melhor a sua percepção de como nós faremos para trabalhar melhor as suas habilidades, o seu treinamento, é preciso que você batalhe todos os dias para isso. Veja as aulas, sistematize as aulas, você vai ter todo o conteúdo aqui de gramática, de literatura e de redação do PAS 1. Então é importante que você estabeleça os seus treinamentos. Como que você produz suas redações, como que você produz questões, como que você faz as provas, como que você revisa os erros, como que você revisa os acertos também, para que você consiga se desenvolver de uma forma mais plena e de uma forma melhor. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, dê um like e nos siga. Além disso, aqui também nós temos um link para que você tenha acesso ao nosso grupo do PAS 1, só eu falo lá. Nós temos conteúdos e ofertas imperdíveis para que você tenha não o melhor conhecimento, porque o professor Gabriel Azevedo acredita que o conhecimento é gratuito, mas para que você tenha o melhor treinamento. Treine com quem sabe sobre o que você é competente, sobre o que você é habilidoso e habilidosa. Milhões de beijos e abraços, Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.